Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje vai falar sobre a energia elétrica que chega à sua casa, ao seu trabalho, às ruas, sobre o preço da conta aqui em Pernambuco, os programas que beneficiam o consumidor, como o Vale Luz, por exemplo, que recebe material reciclável em troca de descontos. Olha, tem gente que chega a zerar a conta, hein? Tem a tarifa social para clientes de baixa renda e outros programas da Neoenergia, a empresa que distribui energia elétrica aqui em Pernambuco. E nós convidamos o presidente Saulo Cabral. Bem-vindo, presidente. Muito obrigada pela participação, por favor. Vamos conversar muito sobre energia elétrica, né, gente? Até porque a Neoenergia tem oferecido uma série de alternativas para que os clientes possam pagar as contas, né, as contas atrasadas, para ter descontos também para os consumidores de baixa renda. Queria saber do senhor como é que ficou essa situação agora em 2023, diante de todos os programas, dos benefícios, né? Como é que está a inadimplência? Qual é o panorama aqui no estado? Bom dia, Meire. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje, a inadimplência é uma questão que preocupa vários segmentos da economia e com energia elétrica não é diferente. A grande questão é que energia elétrica é um bem essencial, então a gente precisa dar uma atenção especial ao tema para que a inadimplência não prejudique a operação das empresas e que isso não traga um custo adicional para as contas de energia. Hoje, a Neoenergia de Pernambuco ela tem vários programas que permitem que o consumidor facilite o pagamento das suas contas, pague suas contas em atraso, obtenha descontos, inclusive com a adesão recente ao programa O Desenrola. Quantas pessoas estavam sem pagar? Quantas atualizaram esse cadastro? Existe já um fechamento agora de 2023 ou vocês deixam mais para o fim do ano? Ao fim do ano, a gente faz o balanço global da inadimplência, mas isso é sempre um tema que preocupa. Porque a operação de energia elétrica é uma operação que requer um fluxo de investimentos muito elevado para as distribuidoras de energia e qualquer variação da inadimplência pode provocar algum dano nas operações. É por isso que tantos programas são criados e tantas campanhas de conscientização para que as pessoas estejam em dia com a sua conta de energia também são criados, incluindo facilitadores como o Vale Luz e outros programas para abater um pouco desse custo de energia. Então, por isso que é difícil fechar uma conta sobre o número de pessoas que estão devendo, né? Porque pode ser flutuante esse número, né? O senhor falou aí sobre as negociações, muita gente participou e ainda está participando da negociação entre a Neoenergia dentro do programa Desenrola do governo federal. Como é que está essa adesão ao programa e como vocês têm negociado? A gente fez um programa com desconto de até 90%. Na nossa visão, é um programa muito atrativo para que os clientes quitem suas dívidas históricas. A adesão ainda não é a adesão que nós esperávamos. Nós esperávamos uma adesão maior, mas o programa continua aberto até 31 de dezembro para que as pessoas acessem o gov.br e lá faça seu cadastro, entre com a conta prata ou ouro, para que possa fazer a negociação de suas dívidas com esse patamar de descontos e parcelando suas dívidas em até 60 vezes. Quem não se enquadra no perfil aí exigido pelo Desenrola também pode fazer essa negociação, né, diretamente com a Neoenergia? Pode sim. Nós disponibilizamos para aqueles clientes que também têm dívidas, mas não se enquadram no perfil do Desenrola Brasil, nós disponibilizamos as mesmas regras de juros de financiamento, os mesmos descontos, no entanto, com parcelamento em até 21 vezes através da FlexPag. E tudo isso pode ser acessado pelo site da Neoenergia. Quando é que a Neoenergia corta a luz na casa de uma pessoa, presidente? Olha, quando a conta de luz é vencida, nós costumamos emitir um reaviso na conta seguinte. Na conta seguinte, nós avisamos que já faz mais de 15 dias que há o atraso e lá vem uma nota dizendo para se quitar os débitos anteriores. A partir desse reaviso, o cliente está sujeito à suspensão do fornecimento de energia. Mas é muito importante lembrar, Meire, que a suspensão do fornecimento de energia, embora ela seja ainda um elemento frequente de cobrança pelas distribuidoras de energia, ela é o último recurso. Ninguém quer suspender o fornecimento de energia. O que nós fazemos quando detectamos um atraso no pagamento é enviar uma mensagem, é ligar, é fornecer um canal, avisar pelo WhatsApp, para que o cliente consiga encontrar um caminho aí de negociar aquele problema que ele está vivenciando, aquela dificuldade naquele mês. Se o fornecimento for interrompido, a luz for cortada, quanto tempo depois de a pessoa atualizar o pagamento, ela pode ter de volta esse serviço?
Hoje em dia, o serviço de religação ele é oferecido em até 24 horas após o pagamento. Mas ninguém gosta de ficar sem luz por 24 horas. O melhor mesmo é negociar, né? Hoje, inclusive, Pernambuco tem mais de 1 milhão, quase 1.200.000 clientes aí inscritos na tarifa social, que é um benefício que é oferecido pela empresa para aquelas pessoas de baixa renda para cobrar menos na conta de luz. Esse serviço é muito interessante, esse benefício, né? Quantos foram inscritos, retirados agora em 2023, presidente? Para Pernambuco, Meire, esse é um programa muito relevante. Nós temos em Pernambuco 4 milhões de clientes, hoje o estado é universalizado, então praticamente todos os habitantes têm acesso ao fornecimento de energia elétrica. E cerca de 1.200.000 desses 4 milhões, eles estão cadastrados como clientes de baixa renda que recebem incentivos de até 65% de desconto na sua conta de energia. Esse é um número que muda todos os meses. Esse ano, por exemplo, já saíram desse benefício mais de 200.000 famílias que perderam o seu cadastro e, consequentemente, perderam o NIS e aí são automaticamente excluídas do programa de descontos. Como é que faz esse cadastro e quem é que precisa, quem é que pode ter direito a esse benefício? Esse benefício hoje, por regra do governo federal, ele é concedido a famílias que tenham renda per capita inferior a meio salário mínimo per capita e que tenham ou NIS ou BPC. Se a pessoa tiver NIS ou BPC, ela pode, com esse padrão de renda, ela pode aderir à tarifa social, lembrando que não obrigatoriamente precisa ser o titular da conta. Isso é uma questão muito comum, as pessoas entendem, o titular dessa conta não está cadastrado na tarifa social, mas se um integrante da família que reside naquela residência tiver, ele pode sim associar o seu NIS àquela conta contrato e obter o desconto naquela conta de energia. Presidente, na prática, como é que a pessoa faz isso? Ela vai até um posto da Neoenergia, ela faz pela internet, até porque a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso à internet ou que não sabe lidar com os meios virtuais. Nós temos muitos canais de atendimento que atendem a todo tipo de público. Basta a pessoa ter o seu número de identificação social, a conta de energia e o seu documento de identificação. Com isso, ela pode acessar qualquer canal. Ela pode fazer a ligação para o 116, ela pode ir presencialmente, se ela não quiser o atendimento por telefone, a uma loja de atendimento da Neoenergia, ou ela pode acessar os nossos canais digitais, o WhatsApp, o site da Neoenergia, que ela também consegue fornecer essa documentação e ter o cadastro. Bom, além da tarifa social, né, existem outras possibilidades de pagar mais barato pela conta de luz da pessoa. Por exemplo, o Vale Luz, que o senhor citou agora no início da nossa conversa. Muita gente já até zerou a conta aderindo a esse programa. Como é que a gente faz essa troca de material reciclável e aí tem esse benefício do desconto? Esse é um programa de muito sucesso para a Neoenergia como um todo, no Brasil como um todo, e aqui em Pernambuco não é diferente. Esse ano a gente já bateu um recorde em relação ao ano passado. Nós recolhemos aí 720 toneladas de resíduos que foram entregues pela população para obter descontos na sua conta de energia. O senhor fala resíduo, aí tem vidro, papelão, plástico, alumínio. Caixinha Tetra Pak, alumínio, latinhas de refrigerante, de todo esse tipo de material reciclável, PET, eles podem ser recolhidos, eles são pesados e basta também a pessoa levar aos pontos de coleta com a conta de energia, o documento de identificação e o desconto é automático, é feito naquela hora, já é feito o desconto. A gente está falando aqui do tipo de material que pode ser trocado, gente, porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvida em relação a que tipo de material pode levar. Mas a gente está mostrando aí, nós fizemos várias reportagens aqui na TV Guararapes, mostrando que as pessoas realmente entendem a necessidade de preservar o meio ambiente e também conseguir essa economia no bolso, né, para pagar menos. E esse programa vai continuar. Isso aí é perene. Sem dúvida, esse é um programa de muito sucesso. A gente já concedeu quase R$500 mil de desconto nas contas dos clientes. E como você disse, muitos clientes conseguem até zerar a sua fatura de energia porque levam bastante material reciclado e conseguem desconto suficiente para zerar as suas contas. Como é que as pessoas sabem onde devem ir para entregar esse material? São pontos fixos, pontos móveis? Nós temos as duas modalidades. Nós temos pontos fixos espalhados pela cidade. Nós temos algumas máquinas que fazem a coleta disso sem necessariamente ter alguém para receber. A gente colocou algumas dessas máquinas, inclusive, em shoppings da cidade. A gente tem no Shopping Boa Vista, no Shopping Recife, no Shopping Pátio.
Tem alguns locais, tem na Casa Zero, ali da Rede Muda Mundo, no bairro do Fábio Recife. Silva, no bairro do Recife. Temos até no Paiva algumas máquinas que recolhem latinhas de alumínio, as embalagens PET e Tetra Pak. Esse tipo de máquina faz também essa avaliação de desconto automático. Mas nós temos pontos de coleta, né? Pontos de coleta maiores. Eu acho que um bem relevante é o ponto de coleta que fica na Jaqueira, ali por trás do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Mas os clientes podem acessar todas essas informações pelo site da Neoenergia, na área de eficiência energética, compromisso social. Tem lá constantemente onde estão os pontos fixos e onde estão as caravanas que normalmente vão aos condomínios, a várias áreas da cidade, fazer momentaneamente essa coleta. Então, gente, é só reforçando, você pode entrar aí no site da Neoenergia, energia.com, neoenergia.com, vai lá na aba de clientes. Tem uma série de informações importantes no site, a gente já deu uma olhada. Você pode aí entender sobre esse Vale Luz e sobre os outros programas também. Né, presidente, que a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre furto de energia elétrica aqui em Pernambuco, hein? E o que a Neoenergia tem feito para combater esse crime. Você vai ver também o programa que substitui lâmpadas ineficientes por novas e mais. O que fazer em casos de queda de energia? Reclamações, sugestões e programas que estão beneficiando a ilha de Fernando de Noronha. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre a energia elétrica que chega à casa da população pernambucana. Com a gente aqui no estúdio, Saulo Cabral, presidente da Neoenergia Pernambuco. Presidente, sempre existem campanhas e alertas sobre o perigo e também sobre os prejuízos das ligações clandestinas. E mesmo assim, vocês, os fiscais da Neoenergia, sempre encontram casos, né? E a gente mostra aqui nos nossos telejornais quantas ligações clandestinas foram identificadas esse ano, qual o tamanho do prejuízo que vocês tiveram. Esse, infelizmente, continua sendo um problema muito sério para toda a sociedade. Não só por causa do prejuízo econômico que o processo traz. Ele traz um prejuízo não é só para a distribuidora de energia, mas também para todos os clientes, na medida em que essa energia está sendo perdida no sistema, mas também é uma questão muito perigosa. Hoje, quem faz o furto de energia elétrica, faz a ligação clandestina, ele está colocando em risco a própria vida, mas também a vida de quem está na sociedade, de quem está ali passando por debaixo daquela fiação. Essas conexões que são feitas de maneira amadora, normalmente elas provocam danos nos fios elétricos e às vezes não é na hora da ligação. Então, dias depois, na hora de uma ventania, na hora de uma chuva, esses cabos podem se romper e causar um acidente elétrico com outras pessoas. Então, por isso que a gente sempre recomenda, nunca intervenham na rede elétrica. Esse ano, a gente pretende fazer cerca de 150 mil inspeções em unidades consumidoras. A empresa tem uma área de inteligência. Ela verifica, ela tem medições, ela consegue entender onde estão acontecendo esses furtos e já foram retiradas mais de 50 mil ligações clandestinas da rede elétrica esse ano. Bom, com esse volume de ligações clandestinas, daria para abastecer o quê? Uma cidade do tamanho do interior, uma cidade de 20 mil pessoas? Nós fizemos uma conta de que somente o que foi desviado esse ano daria para abastecer uma cidade como Olinda por 5 meses. Daí a gente tira o tamanho desse problema que é Pernambuco. Pernambuco é um caso mais grave do que outros estados vizinhos e por isso que o combate ele tem que ser reforçado, ele tem que ser intenso, mas a conscientização da população para isso também tem que ser muito forte. A gente precisa convencer o nosso vizinho, convencer as pessoas. A gente sabe que a energia elétrica é um bem essencial, assim como alimento, assim como outras questões, e a gente precisa ter o cuidado com a conta de energia, com os riscos que a rede elétrica traz, porque apesar de estar dentro das casas, apesar de estar ali nas tomadas da gente, a gente se esquece que esse aí é um produto muito perigoso. Né? A gente está falando de casas, mas isso pode acontecer com condomínios, com comércio, com indústrias. Vocês já pegaram casos assim? E o que acontece com aquela pessoa ou aquele representante de alguma atividade comercial flagrado com esse caso? Furtando ou desviando energia? Isso não é exclusividade de um determinado tipo de classe residencial ou comercial. Isso acontece em várias classes. A gente pega casos de desvios no comércio, de desvios na indústria, em clientes de alta tensão,
em clientes de baixa renda, em clientes de alta renda. Isso acontece em todos os segmentos da sociedade e nosso trabalho é de fazer esse combate. A gente alerta também que isso é crime. Então, muitos desses casos são acompanhados por polícia, as pessoas são levadas a depor e isso pode, inclusive, oferecer aí um crime com reclusão. Está previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 155, esse tipo de delito. E quanto ao compartilhamento dos postes, às vezes a gente vai passando por ruas e avenidas e vê aquele emaranhado, né? Qual é o entendimento que as operadoras têm em relação ao uso do poste com a Neoenergia? Antigamente, os postes de energia tinham mais fios de energia do que outros fios, afinal, eram postes implantados pela distribuidora. E o que aconteceu é que, com a evolução das empresas de telefonia, elas passaram a ocupar esses postes, que a distribuidora de energia, a Neoenergia, ela tem a obrigação de compartilhar, por força de resolução conjunta, entre a ANEEL e a Anatel. E essas empresas utilizam o poste, há contratos de fornecimento. Existem muitas empresas clandestinas ainda utilizando o poste. A gente tem um combate diário, mas o que se observou aí na última década foi uma expansão muito acelerada que termina degradando visualmente a cidade, com muitos cabos, muitas vezes soltos, e a gente atua combatendo. Para você ter ideia, a gente tem tirado em média 70 toneladas de cabos dos postes em ações de fiscalização. Nossa. Isso é um trabalho diário e contínuo. A gente olha assim, a gente não entende nada, né? A gente fica perguntando quais são as obrigações das operadoras, né? Como é que a Neoenergia fiscaliza? O senhor está aí. Olha só, são imagens que a gente recolheu aqui dos nossos telejornais, das reportagens que a gente faz em vários locais, né, aqui de Pernambuco, e a gente sabe da disposição que os fiscais têm de ir lá, né, quando são acionados. Agora, também me chama a atenção que muitas vezes, né, nesse emaranhado, acontece um curto-circuito, tem uma queda de energia. Quando isso acontece, o que é que o consumidor tem que fazer? Ele aciona a Neoenergia, vocês vão de imediato? Qual é o procedimento no caso de queda de energia ou algum curto-circuito? Para essa questão dos cabos de telefonia, a gente tem uma ação de fiscalização e de corte, como eu citei, que recolheu esse volume imenso, essa quantidade de toneladas, que são cabos inutilizados pelas operadoras de telefonia. Esses cabos também oferecem risco de curto-circuito. Há caixas ligadas pelas empresas de internet, que muitas vezes apresentam curto-circuitos, pegam fogo, causam incêndio nos postes. E nesse tipo de caso, está acontecendo um incêndio no poste, aciona a Neoenergia. Liga no 116, aciona pelos canais digitais, pelo aplicativo da Neoenergia, que nós enviaremos uma equipe para sanar o problema. Bom, tem gente já mudando, né, de cenário, investindo já em painéis solares. Então, qual é a orientação da Neoenergia para quem quer investir em painéis solares? Os painéis solares chegaram para ficar, a geração distribuída é regulamentada, existe um marco legal que estabeleceu isso para o país. Nós hoje lidamos com isso, conectando todos esses agentes que querem fazer a sua geração de energia, o consumidor que instala isso nas suas casas, e a Neoenergia tem um portal, também isso pode ser acessado pelo site da Neoenergia, que o cliente entra lá com seus dados. Normalmente são empresas que fazem esse tipo de serviço para o usuário final, e elas têm todo um caminho para acessar um portal de geração distribuída, fazer o devido cadastro ali da usina que vai ser gerada. A Neoenergia faz o devido processo, inspeciona e liga essas unidades geradoras para que possa aí abater da conta de energia dos clientes. Bom, a gente vai deixar aqui o site da Neoenergia, neoenergia.com, né? Porque é fácil, você vai lá, procura Pernambuco e você já vê quais são os programas, as informações, como é que você tem acesso, que está o site, ó, Quem Somos Nós, Produtos e Soluções, aí tem a área do cliente lá no final, que aí você clica, tem os produtos e soluções e os programas aqui que você pode ter acesso, né? Inclusive, a gente também tem que falar dos investimentos, não só aqui no continente, mas também lá na ilha de Fernando de Noronha, onde vocês têm atuado bastante, presidente. É verdade, a gente tem, nos últimos anos, investido cada vez mais no sistema elétrico pernambucano. Eu imagino que a população percebe a evolução da qualidade de fornecimento. A gente tem hoje, para se ter ideia, cerca de 11 horas de interrupção por ano no estado de Pernambuco. É o melhor histórico de qualidade de fornecimento de energia elétrica, fruto desses investimentos que são feitos em automação, em melhoria da rede, em construção de novas subestações. E a gente investe tanto aqui em Pernambuco, que esse ano, até setembro, já foram aí 640 milhões de reais investidos na melhoria do sistema elétrico, como também em Fernando de Noronha, que é o nosso
eu diria, laboratório, onde nós testamos aí as práticas verdes. Trilhas verdes. Trilhas verdes e olhamos aí para um futuro mais descarbonizado. Bom, a gente percebe, claro, uma preocupação mundial em relação à preservação do meio ambiente, a conservação e as energias renováveis, né? A gente quer saber de lucro, né? Como é que a Neoenergia está avaliando esse momento aqui em Pernambuco diante de todo o cenário que a gente tem vivido? A gente tem vivido um cenário que olha para a eletrificação da economia. Então, a gente fala de veículos elétricos no futuro, de soluções verdes para a indústria, de hidrogênio verde. O setor elétrico está em constante ebulição e isso mostra o quão importante ele é para a cadeia de desenvolvimento de um país. A gente tem olhado essa perspectiva de maneira positiva. Vários agentes estão se integrando aos sistemas elétricos de distribuição, com a sua usina eólica, com a sua usina solar. E a gente acredita que esse é um caminho sem volta, um caminho em que as pessoas vão cuidar, olhar um pouco mais para o meio ambiente, buscar matrizes renováveis. E a Neoenergia Pernambuco está aqui justamente para conectar esses diversos agentes, fazer a rede fluir, fazer com que todo mundo consiga aproveitar os benefícios que a energia elétrica traz. De onde vêm os recursos para manter os trabalhos da Neoenergia aqui em Pernambuco? Só da conta de luz, não é? Os recursos para manter a empresa operando vêm diretamente da conta de energia. Só? Sim. Os recursos vêm diretamente da conta de energia, eu ainda diria mais, vem de parte dela. Nós somos responsáveis por uma cadeia enorme. Nós estamos lá no final dessa cadeia. A distribuidora de energia é como se fosse um posto de combustível. É ela que entrega a cadeia final, mas ela não está produzindo a energia elétrica. Ela compra, existe um transporte dessa energia. Então, numa conta de energia, para se ter ideia, cerca de 23% a 25% dela é que fica com a Neoenergia. O resto é repassado numa cadeia que envolve muitos trabalhadores, muitos agentes, muitas usinas espalhadas pelo Brasil, que está todo interligado nesse assunto, nesse tema de distribuição de energia. Quando a gente anuncia aqui que haverá um reajuste na conta de luz, dá um baque no coração, né, gente? Assim, a gente fica pensando, o valor da tarifa vai aumentar, alguma possibilidade de redução? A gente sempre fica falando sobre isso. Qual é o cálculo que vocês fazem para reajustar a tarifa de luz? Quem determina os reajustes da conta de luz é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela faz reajustes todos os anos e a cada 4 anos ela faz uma revisão completa da tarifa. Pernambuco viveu esse ano um reajuste, viverá no ano seguinte, todos os meses de abril, e no ano de 2025 uma revisão, onde é feita toda a conta dos custos que há, se avaliam as perdas de energia, se avalia a inadimplência, se avalia a geração do país, como é que tá as fontes que geram, se as fontes são mais caras, se são mais baratas, se precisou despachar usinas termoelétricas, e tudo isso compõe um cálculo que determina o preço final da energia. O que se luta todos os dias, Meire, dentro de uma distribuidora como a Neoenergia, é pela modicidade tarifária. A conta de energia tem que ser o mais barata possível para o cliente final. Todas as eficiências são repassadas à tarifa e a distribuidora busca ter cada vez menos ineficiências para que a conta de luz consiga caber no bolso da população. Bom, a gente está aqui num período de muito calor, a gente está vendo aí, vivendo uma onda de calor gigantesca, mas também com uma variação muito grande, com chuva no sul, com seca aqui mais para cima, no norte, no nordeste. Qual é a orientação da Neoenergia para aquelas pessoas que querem economizar em casa? As pessoas já fizeram de tudo para baixar a conta de luz, mas não estão conseguindo. Então, vamos lá, presidente. O senhor que faz muito tempo, mais de 20 anos aí nesse sistema elétrico, traga as dicas para a gente. A questão com o consumo diário, o consumo doméstico, Meire, ela está muito relacionada a como você é atencioso ali com os desperdícios, evitar os desperdícios. Os aparelhos que dentro de uma residência que consomem mais energia, normalmente são os aparelhos que provêm ou aquecimento ou refrigeração. Esses normalmente são os vilões da conta. Então, se você olhar por um lado, chuveiros elétricos, ferros de passar roupa, consomem muita energia. Estar desatento com isso provoca algum tipo de crescimento da conta de energia. Por outro lado, os aparelhos de refrigeração, ar-condicionado, geladeira. Geladeiras normalmente são grande parte do consumo de uma residência, está na geladeira. Então, tem que olhar a borracha de vedação, não pode deixar a porta aberta, tem que ter esse tipo de cuidado, não deixa a geladeira exposta no local muito quente, exposta ao sol. Isso tudo ajuda no consumo de energia elétrica, principalmente em períodos quentes. Bom, se o consumidor achar que a conta dele está indevida, como é que ele faz? Como é que ele faz essa reclamação? Procura qualquer canal de atendimento da Neoenergia, explica a sua situação, que nós fazemos uma avaliação caso a caso. O que é importante entender? Essa época do ano que a gente está vivendo, com essas ondas de calor, a época de aquecimento para o verão, as contas de energia naturalmente vão crescer,
porque os aparelhos de refrigeração, principalmente geladeira, vão consumir mais energia para manter a carga térmica dentro desses equipamentos. Então é natural que essas épocas cresça o consumo e natural também que lá ali, maio, junho, julho, quando a temperatura baixa, a conta de energia normalmente também abaixa porque os consumos reduzem. Mas se tiver dúvida, procura a Neoenergia para fazer uma revisão. Procura a Neoenergia, nós estamos disponíveis aí em todos os canais digitais ou presenciais para atender a população. Presidente, a gente agradece demais as orientações aqui no Poder e Negócios, né? A gente espera baixar a nossa conta de energia com essas medidas de economia e que 2024 traga bons negócios para a Neoenergia, mas também redução na tarifa para a gente, quem sabe. Muito obrigada, viu? Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom, e assim a gente se despede, marcando um novo encontro com você no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Até lá.